Olá, amigos do canal Vista Pátria, bem-vindos ao quadro Cultura e Verdade. Eu sou o professor Eduardo Vieira. Hoje nós vamos falar sobre como escolher o seu candidato conservador, mas dessa vez sobre o enfoque do ensino, especialmente o ensino público. E vamos usar como exemplo o anúncio mais canalha que eu já tive o desprazer de ver nos últimos tempos, que foi produzido pelo Sindicato da Municipalidade de Porto Alegre. Nesse vídeo a gente também vai fornecer elementos importantes para que se perceba a capacidade de combater a guerra cultural que o candidato tem. E também o próprio caráter combativo desse candidato, porque esse assunto de ensino público é um assunto enfurecedor, você vai ficar enfurecido, porque a maldade reinante nesse meio é um negócio muito sério. Então não se vai combater isso com firulas, frufru e mimimi. Vai ter que ter combatente firme para encarar essa verdadeira máfia dos sindicatos esquerdistas que dominam esse cenário em um determinado nível. Vamos ver isso de perto. A propaganda que eu quero comentar, ela é aquela propaganda que mostra um outdoor com uma criança chorando, dizendo assim: não deixe nossos alunos carregarem a culpa pelo resto da vida. Escolas fechadas, vidas preservadas. Como se as crianças pequenas, né? Na foto mostra uma criança provavelmente de 4 ou 5 anos, uma criança pequena pudesse ser exposta a esse tipo de barbaridade, né? Esse tipo de raciocínio que colocaria nela a culpa por algo que ela não tem absolutamente nenhum resquício de responsabilidade. Então é uma propaganda muito canalha, muito desonesta. E a gente tem que dizer exatamente os termos que definem esse tipo de maldade, né? A gente não pode ficar falando em eufemismos e simplificações, tá? Isso é canalice mesmo. Agora, você pode ouvir isso tudo, né? Você dizer assim: puxa, mas o Eduardo está exagerando, né? Afinal de contas, estamos falando de um sindicato, né? Então como é que a gente pode generalizar isso? É uma bobagem. Na verdade, foi só um erro, uma propaganda que ficou um pouco fora do tom, né? Um caso isolado, né? Você está sendo radical. Vamos dar uma olhadinha na composição desse sindicato, tá, gente? Diretor-geral. Eu tô vendo isso na página do sindicato, vocês vão ver o link aí na descrição do vídeo, tá? Na página do sindicato, diretor-geral, Alexandre Dias Abreu. Vamos ver quem é esse cara? Aí vocês veem um print, né, da tela do Facebook desse cidadão, né? Aí tem logo uma imagem de apoio a um vereador, né, um candidato a vereador do Partido Comunista do Brasil, tá? Aquela placa de vades retro ali é o nosso selo de oposto à qualidade, né? Que a gente usa para bloquear a numeração desses caras, né? Que eu não vou divulgar o número aqui desse tipo de gente, mas o cara é do Partido Comunista do Brasil, tá? E ele é o diretor-geral desse sindicato. Um de 3 diretores gerais. Vamos ver os demais. Outro diretor-geral se chama João Ezequiel da Silva. Vamos dar uma olhadinha na figura. Na entrevista, na posse dessa nova diretoria, desse sindicato maravilhoso, né, a gente pode ler o seguinte aqui, ó, extraído do site do próprio sindicato, tá? João Ezequiel da Silva, também diretor-geral, lembrou a infância entre mulheres para enfatizar: desde cedo, aprendi que a gente tem que ter lado. Sabe aquele papo de polarização, que a turma fala que polarização veio com a direita, né, e tudo mais, né? Olha aí. Desde cedo aprendi que a gente tem que ter lado, e o nosso lado não é o dos ricos e poderosos. Temos de estar do lado dos oprimidos, da luta dos negros, das mulheres, dos LGBTs, da classe trabalhadora. Ou seja, exatamente aquela explicação que a gente já falou, eu falei já várias vezes, muitas outras pessoas, do lumpen proletariado. A luta de classes do Marx entre trabalhadores e donos do capital não funcionou porque os trabalhadores foram ficando tão ricos que eles não queriam mais lutar com ninguém, eles queriam só curtir a vida. Então inventaram um marxismo 2.0, né, que é a escola de Frankfurt, que começou a criar outras formas justamente de polarização, né, de divisão da sociedade, de briga entre vários subnichos, né, como esses que ele citou exatamente. E completou dizendo que a categoria não aguenta mais os ataques de Marquesan, Leite e Bolsonaro, o que impõe a necessidade de ampliar e fortalecer a resistência contra esses governos. Quer dizer,
Você vê o nível? E são sempre as mesmas palavras-chave, são sempre os mesmos gatilhos, né? É sempre a mesma coisa. É praticamente a turma que diz que gosta de pensamento crítico, né? É a turma que tem um discurso mais homogeneizado, pasteurizado e absolutamente controlado por uma organização central que eu já vi na minha vida. Chega a ser ridículo. Mas são 3 diretores, né? Vamos ver o terceiro? O terceiro se chama Jonas Tarcísio Reis, tá? Diz no site aqui que ele está licenciado conforme a legislação eleitoral. Por que será que o nosso amigo está licenciado conforme a legislação eleitoral? Porque ele é candidato. Jonas Tarcísio Reis é o candidato Jonas Reis do PT, candidato a vereador na cidade de Porto Alegre. Não precisamos dar mais nenhum detalhe, né? Isso já explica tudo. Mas tem mais. Vamos dar uma olhadinha logo ali na lista da diretoria, depois desses 3 diretores gerais. Eu falei, vou dar mais uma olhadinha, né? Porque, afinal de contas, de repente, só os diretores gerais, né, são, assim, radicais comunistas e tudo mais, mas vamos ver mais um. Diretora administrativa, é a próxima da lista, tá, gente? Eu não fui escolher uma lá do fundo, não. Chama Luciane Pereira da Silva. Olha só, licenciada conforme legislação eleitoral. Vamos dar uma olhadinha aqui. Tá aí a Luciane. Luciane é uma componente, né, de uma estrovenga criada pelos comunistas. E eu não estou sendo genérico aqui, estou sendo específico, né, porque é o PCdoB, Partido Comunista do Brasil. Como vocês podem ver nessa foto aí. Vereadora Cuca Congo. Que negócio é esse? Cuca Congo. Cuca Congo, gente, nada mais é do que um coletivo. Então, se define, é ela mesma, vocês estão vendo aí na tela. Somos 4 mulheres e um mandato coletivo. Gente, olha isso. Agora eles inventaram um mandato coletivo, tá? Então, a diretora administrativa do Simpa, a dona Luciane, ela é a líder, né, a que bota a cara lá, porque não existe mandato coletivo, né? Então, na verdade, isso é uma estrovenga. A pessoa tem que se inscrever como uma concorrente ao cargo de vereador. Ela se inscreveu com o nome de Cuca Congo, tá? Aí são as integrantes dessa estrovenga: Luciane Congo, Carolina Chagas, Estela Benevuto e Carmen Gessi, tá? Todas, evidentemente, ligadas ao Partido Comunista do Brasil. Então, essas são as 4 primeiras pessoas na estrutura da diretoria que manda no Sindicato da Municipalidade de Porto Alegre, que foram os autores desse anúncio inacreditavelmente canalha, tentando fazer com que as escolas permaneçam fechadas. Eu posso garantir para vocês sabem disso, né? É meio evidente que a última coisa que essa turma está preocupada é com a saúde das crianças. Então, quando vocês forem fazer uma pergunta sobre ensino para o candidato de vocês, não basta perguntar o que ele acha de ensino, porque todo mundo vai dizer que eu quero ensino de qualidade, eu acho ensino a coisa mais maravilhosa do mundo, né? Alguns vão cair nessa pequena armadilha e vão começar a dizer que é necessário mais verba, temos que investir mais no ensino. O Brasil gasta no ensino público brasileiro o PIB de um pequeno país. E entrega o quê? Vamos dar uma olhadinha nos resultados do PISA. Eu já falei bastante sobre PISA em outros vídeos, né? Então eu vou dizer aqui, só mostra a imagem aí, o PISA de 2018, onde o Brasil ocupa a posição número 66, tá? De 77. Estamos falando de 77 países que foram analisados em seus alunos com 15 anos de idade, tá? E o Brasil ocupa a posição 66 de 77. Isso, evidentemente, é uma vergonha completa, né? A gente gasta o PIB de uma nação pequena para enganar uma população gigantesca que acha que seus filhos vão estar tendo uma aula, um ensino, recebendo um conteúdo enriquecedor, né, que permita que eles avancem na vida. E, na verdade, eles vão colocando seus filhos num sistema que gera alunos de 15 anos que não conseguem fazer operações simples de matemática, não conseguem interpretar um parágrafo de texto sequer, tá? Que dirá escrever, e na sua maioria também não conseguem compreender o mínimo, o mais básico dos processos científicos. Esse é o resultado do ensino público brasileiro. Então qualquer um que defenda qualquer aspecto desse sistema, você já tem que abrir o olho.
Na verdade, vocês têm que sair correndo. Não é possível defender esse sistema. Esse sistema é maléfico e podre até os ossos. E eu vejo uma coisa curiosíssima quando eu falo sobre esse assunto. O pessoal às vezes comenta assim: ah, mas Eduardo, você está sugerindo umas coisas que eu nunca ouvi. Então é ruim. Ou, poxa, mas aquele nome ali não tem nenhuma história na educação. Ora, mas é exatamente aí que a gente pode ter alguma esperança, né? Porque se o cidadão tem história nesse sistema porco que a gente tem aqui no Brasil, é claro que ele tem que ser desqualificado justamente por essa história. Porque ou ele tem uma história de denúncia, de briga, né, de isolamento, ou ele está dentro do sistema, não tem outra alternativa. Tem um dizer em latim que é ótimo: tertium non datur. Não tem uma terceira opção. Ou ele está brigando e está à margem do sistema, ou ele está dentro do sistema e, consequentemente, não tem moral para falar de nada. Ele tem que ser completamente desprezado e atacado. Ninguém que está dentro desse sistema pode ser inocente desses resultados tenebrosos que a gente tem. Não é brincadeira. Estamos falando de centenas de milhares de alunos todo ano saindo do sistema sem ter a mínima capacidade de fazer o que ele deveria fazer quando ele sai do sistema educacional, que a gente vai falar disso agora. Que isso é uma questão importantíssima, né? Para que o aluno fica lá 12 anos dentro do sistema de ensino? O aluno fica lá para receber ferramentas, tá, que sejam suficientes para que ele possa prosseguir na sua escalada intelectual. Essa é a única razão para um aluno se enfiar dentro de uma escola durante 12 anos. Não é para aprender ofício, tá? O aluno não aprende ofício quando ele vai para a escola. Ele não aprende a ter pensamento crítico. Ele não aprende que uma religião é boa ou ruim, ou que um determinado padrão de normas éticas é bom ou ruim. Isso tudo ele aprende em casa. Ele deve aprender na escola a usar a matemática de forma adequada, a fazer um raciocínio lógico, a conseguir dissecar um problema, transformar para o mundo matemático e processar esse problema. Ele tem que aprender a ler um texto, ele tem que ser incentivado a ler textos bons. Quando eu digo textos bons, eu não estou dizendo textos que digam mentiras sobre a história do Brasil e do mundo. Eu não estou dizendo também, não estou falando de textos que não façam sentido, que falem coisas ilógicas, como que socialismo e liberdade são coisas que estão juntas, quando na verdade são opostos, né? Tudo isso é resultado de uma luta pela hegemonia de um único pensamento dentro do sistema de ensino, que é o que nós vivemos hoje. É por isso que você só vê esquerdista dentro de um sindicato que está ligado ao serviço público e particularmente ligado à área de educação na cidade de Porto Alegre. Todos os sindicatos de professores do Brasil são assim, não há uma única exceção. Então como é que você briga com esse sistema? Você vai dizer, então não dá para brigar. Bom, a briga é duríssima, né? O ex-ministro Weintraub tentou brigar, brigou, e teve que sair, né? É uma briga duríssima. São 300 mil funcionários nessa máquina, tá, gente? É do mesmo tamanho do exército brasileiro, tá? Então não é fácil. A imensa maioria é aparelhada. Agora aqui vale a pena a gente fazer um parênteses. Quando eu digo que está aparelhado, vale a pena a gente dissecar isso um pouco melhor, porque o diabo mora nos detalhes, né? Existe uma miríade de professores espalhados pelos rincões do Brasil. Todos esses são militantes comunistas, dispostos a enfiar a ideologia de gênero na cabeça dos nossos filhos? Não. Não. A maioria desses passaram pelo sistema de formação pedagógica, né, pelo sistema de licenciatura, etc., onde eles não tiveram acesso a nenhuma outra fonte de informação que não fosse absolutamente marxista. Eu sei porque eu fiz isso também, tá? E durante a minha faculdade eu só vi Aristóteles e Platão em 2 slides em uma aula no primeiro semestre do curso. Nunca mais ouvi falar nisso durante todo o curso. Aí vi um monte de pensadores de 5ª categoria, nível Marilena Chauí e Márcia Tiburi, tá? Que é inacreditável que a gente ouça esse tipo de pessoa completamente incapaz intelectualmente para formar os nossos professores. Ouvi muito Paulo Freire, que é um
uma pessoa, um professor absolutamente incompetente, tá? Ele não vale nada, nada. Ouvi também Vygotsky. Ouvi falar sobre Vygotsky. Vygotsky foi nada mais, nada menos do que o pedagogo no regime de Stalin, tá? Aí vocês podem dizer, alguém vai dizer, tá? Principalmente algum professor, porque os professores só estudaram esses caras. Então, existe uma frase ótima, se não me engano é do Nietzsche. Se você olhar tempo demais para o abismo olha de volta para você. Isso significa o seguinte, se você só estuda coisa ruim, você começa a defender aquela coisa ruim. Pô, eu só estudei Vygotsky. Então, não é possível que eu tenha passado a minha vida estudando uma coisa que é totalmente desprezível. Não, tem coisa boa ali também. Aí o cara briga comigo, pô, Eduardo, você está sendo radical, Vygotsky é bom. Olha só, meu querido, Vygotsky pode ter acertado alguma coisa, mas é irrelevante. Por que eu tenho que estudar um cara que implementou medidas pedagógicas durante o governo de Stalin? Malandro! Esse cara não tem moral, no sentido literal da palavra, para me ensinar como eu vou ensinar crianças. Esse cara não tem moral para isso. Outro cara que cai no mesmo balaio, digamos assim, né, é Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, famoso pensador francês, século XVII. Rousseau mandou seus filhos, 7 ou 8 filhos, para orfanatos. Ele tinha condições de mantê-los, tá? Mas ele não queria se importar com isso. Lembra da declaração recente, se não me engano, o Fábio Porchat, que disse que filho é o inferno? É esse mesmo pensamento, é o mesmo pacotão de pensamento. O cara não gosta disso, ele não gosta da humanidade, ele não gosta do ser humano. Então o filho para ele é um estorvo, porque o cara é absolutamente centrado, ele é um egocêntrico completo, um mimado de 5ª categoria. Estou falando do Rousseau, tá? O Rousseau, então, vai me dizer como eu vou ensinar, vai me explicar o que é o ser humano. É claro que não. Não vou permitir isso. Eu vou procurar essa informação de outras pessoas. Então, quem eu poderia procurar para aprender a dar aula? Ora, eu posso procurar Winnicott para entender a criança. Eu posso procurar Mortimer Adler. Eu posso procurar a irmã Miriam Joseph, que escreveu livros maravilhosos sobre o trivium e o quadrivium. Vale a pena a gente fazer um parênteses aqui, gente. Vocês desculpem aí eu falar muito sobre esse assunto, porque esse assunto é minha paixão e vale a pena vocês conhecerem. Na antiguidade, sabe como é que se estudava as artes liberais? Primeiro, eram 7 artes liberais, tá? Então, como é que se estudava essas artes liberais? Bom, a turma dividiu as artes liberais em 2 grupos. As artes liberais da matéria e da mente. E as artes liberais da mente eram as seguintes. Você tinha a gramática, você tem que aprender a se expressar, né, de forma coerente. Para isso tem regras, né? Ao contrário do que diz um outro incompetente completo chamado Marcos Banho, incompetente não, maligno mesmo, porque ele faz isso de propósito, né, que prega que a gente não deve ensinar a norma culta para os alunos, porque senão isso é opressão, né? E assim ele garante que aquele bolo de alunos que seguiu por conta dos professores, né, incapazes de perceber a maldade, que seguiu essa linha, então o cara fala, nós vai. Aí ele chega numa entrevista de emprego e diz assim, olha só, nós vai ali adiante. E não ganha emprego, né? Então ele tem um obstáculo gigantesco na sua ascensão social, justamente porque um imbecil que nem esse disse que ele não poderia aprender a falar direito, a se expressar direito. Lá na antiguidade, isso era uma das matérias mais importantes, é fundamental, tá? Uma matéria fundamental, gramática. Do lado da gramática, qual é a outra matéria da mente? A lógica. Ora, você tem que saber concatenar uma lógica, né? Você não pode pensar assim, olha, se um vírus é infinitamente menor do que a malha de uma máscara de pano, essa máscara de pano vai ser eficaz para bloquear esse vírus. Isso é completamente ilógico, né? Então lá antes de Cristo, né, os gregos já tinham noção desse tipo de absurdo, né, que não poderia ser feito. Então se uma coisa é absurda, ela tem que ser analisada dessa forma. Isso chama-se lógica. Quando eles juntavam a lógica com a gramática, você tinha a grande arte daquele setor, né, o setor da mente, que é a retórica, que é a sua capacidade de comunicar adequadamente uma ideia para um determinado público, tá? Que é um negócio alucinante, tá? E é para isso que existe nos países desenvolvidos, como os Estados Unidos, por exemplo, campeonatos de debate. Pô, é alucinante, você tem que defender uma determinada ideia. Aí você usa sua mente ao máximo, né? Você tem que estar
aceso para as contra-argumentações e tudo mais. É muito rico, tá? Do outro lado você tem o quadrível. Quadrível são as artes da matéria. Então são dois pares, assim. Um básico com a sua aplicação e outro básico com a sua aplicação. Um dos básicos era a aritmética, né? Que é um aspecto da matemática. Qual é a aplicação da aritmética? Essa é muito maneira, porque a aplicação da aritmética para os gregos antigos era música. E se você for analisar a música do ponto de vista de notação musical, né, de ritmos e até mesmo da forma como os sons são gerados, né, você pega uma corda de violão, você aperta ali no traste, no braço do violão, você está dividindo aquela corda numa fração, tá, que dá exatamente uma outra nota de acordo com a escala dodecafônica e tudo mais, que é muito maneiro. Então a aplicação da aritmética é a música. Do outro lado você tem a geometria, que trata das relações entre formas, né? Regulares, irregulares, triângulos, quadriláteros e tudo mais. E você tem a aplicação prática da geometria, que vinha a ser na época a astronomia. Hoje, se a gente tivesse o mesmo ensino clássico, tá? Do mesmo jeito que era lá, a gente teria resultados infinitamente superiores, tá? Ao que a gente tem hoje. Mas aí não, vamos enfiando coisa. Vamos ampliando o currículo, né? Gente, a gente não consegue formar gente. Sabe qual é a situação dos nossos alunos de terceiro ano do ensino médio? Metade não sabe ler, tá? Por isso eu tenho que bater palmas aqui para o professor Carlos Nadalim, da Secretaria Nacional de Alfabetização do Ministério da Educação e Cultura, que é um gênio, está fazendo um trabalho maravilhoso. Ele vai ser muito perseguido pela bandidagem, porque esse trabalho que ele está fazendo vai resgatar uma geração inteira de crianças. É sensacional, tá? Procurem lá no MEC. O programa se chama Conta Pra Mim, exatamente. Que é um programa de fomento à leitura de histórias dos pais para as crianças. Sem o Estado estar nisso. O Estado só fomenta, tá? Agora que eu falei tanto sobre a situação de ensino, qual é a solução para isso, gente? Eu falei que eu ia dar uma solução, eu acho, né? A solução é a seguinte: liberdade. Se o seu candidato for contra o homeschooling, fuja dele. Se o seu candidato disser assim, olha, eu aprovo o homeschooling, mas temos que tomar muito cuidado, tem que ter muita regra. Tem que ter muita regra para garantir que os pais, aqueles malvadões, não vão fazer maldades com as crianças. Fuja dele, tá? Porque vocês precisam procurar e talvez encontrar um candidato que seja humilde. E não tem nada menos humilde do que a presunção completamente alucinada de que um ungido burocrata do Estado deveria ter mais autoridade sobre os filhos do que o próprio pai, tá? Isso é uma coisa que foi falada por uma vilã, tá? Uma figura que eu tenho ojeriza, que é uma procuradora, se eu não me engano, sei lá, do Ministério Público, algum cargo público desses, né? Essa mulher vociferava, mas a criança é do Estado, a criança não é da família. Essa percepção equivocada de que a criança pertence à família, que a família tem um poder absoluto sobre a criança. Não é verdade. A Constituição diz que a criança é um problema da família, da sociedade e do Estado. Gente, esse pensamento está disseminado pelo nosso Ministério Público, tá? Por isso que eu nunca bato palma para uma lei que coloque mais poder na mão do Estado contra as liberdades individuais, tá? Eu quero que os nossos representantes removam leis, tá? Deem liberdade, removam restrições. Eu quero poder voltar a usar um saleiro no restaurante se eu quiser. Eu não quero que o Estado obrigue a ter saquinho com sal, tá? Eu quero voltar a me servir de ketchup naquele tubo de plástico, se eu quiser. O Estado não tem nada a ver com isso. Se o restaurante for gourmet e botar lá um sachêzinho, ou sei lá o que, vem um drone e joga, né, ketchup na sua pizza, é problema dele. E eu vou nesse restaurante e pago por esse drone, ou não, se eu quiser. O Estado não tem que intervir nisso. Isso é um problema da nossa mentalidade socialista, que todos nós temos, em maior ou menor aspecto, tá? Eu acho até que vai ter gente reclamando aí nos comentários. Ah, Eduardo, mas o Estado tem que resolver. Não. O Estado brasileiro é gigantesco. É um mastodonte ineficiente que trabalha para si próprio. Então a gente tem que desmontar muita coisa, tá, gente? E na educação, mais do que tudo. Por que tem que ter, olha só, gente, que estrovenga, horrorosa, Base Nacional Comum Curricular? A nossa Base Nacional Comum Curricular tem 400 páginas. A gente não tem que ter Base Nacional Comum Curricular nenhuma, zero! Zero!
Cada um faz na sua escola o que achar melhor. E os pais vão definir se vão botar o filho naquela escola ou não. Pode ter talvez uma sugestão não obrigatória. Olha só, acho que eles deviam dar matemática, até porque é importante, né? Se o pai quiser que o filho não aprenda matemática. Porque olha só, gente, vamos cair na real. Posição 66 de 70 e poucos no PISA, o que isso significa? Que os nossos alunos não aprenderam nada. Então o nosso sistema de ensino hoje é inútil. Inútil não, né? Ele é particularmente perverso, porque ele financia militantes que passam o seu tempo, tá, dentro das direções das secretarias de Estado, de ensino, de educação e tudo mais, passam o seu tempo formando mais militantes e mais materiais. E caçando quem não é militante, para tirar do sistema. Tá? E aí a gente vai chegar em outro ponto do vídeo que eu queria falar para vocês, que é, eu queria citar para vocês, um contraponto institucional. Tá? Eu falei para vocês que todos os sindicatos são completamente comunistas, marxistas mesmo, tá? Não estou exagerando, não estou usando uma palavra antiga não, tá? É a palavra real. Agora você pode chamar também de progressista, na verdade é regressista, é gente que está lá para avançar a pauta de ideologia de gênero e outras porcarias. Tá? Mas existe uma instituição que foi criada recentemente, ano passado, 2019, se não me engano em março ou maio de 2019, chamada Docentes pela Liberdade. Procurem. O site deles é dpl.org.br. Essa instituição está aqui no site deles. Somos uma organização sem fins lucrativos que promove os benefícios da liberdade, moralidade e justiça, apartidária, formada por docentes e profissionais de diversas áreas, não só de docentes, tá? Mas o foco é esse, cujo interesse é recuperar a qualidade da educação no Brasil, romper com a hegemonia da esquerda e combater a perseguição ideológica. Observa, pessoal, combater a perseguição ideológica, tá? Não é implementar uma outra perseguição ideológica, é combater, tá? Porque a direita não precisa calar a esquerda. A direita só precisa poder falar. E quando a direita fala, a esquerda fica sem argumentos. Por isso que a esquerda precisa nos calar, tá? Então essa organização, que eu sou vice-diretor dessa organização aqui no Rio de Janeiro, tá? Que é uma honra tremenda para mim, tá? Eu fico muito feliz com esse cargo e eu quero contribuir sempre que eu posso. Essa organização trabalha para que a gente acolha os professores que são perseguidos pelo Brasil afora, que a gente mostre que eles não estão sozinhos, que a gente os incentive a continuar na luta da boa educação e que a gente também denuncie práticas nefastas de perseguição ideológica. Tá? Inclusive isso nós ajudamos, né, no contato com o governo para orientá-los em relação à escolha de reitores e tudo mais. A esquerda nos tem na lista negra máxima, tá? Lista negra máxima. Nós somos a organização mais detestada pela esquerda porque nós ameaçamos muito um feudo que é absolutamente importante para a esquerda, que é o feudo do ensino público, tá? Então, Docentes pela Liberdade, vão lá, dpl.org.br. Quem for professor, que quiser se sentir acolhido, né, num meio honesto e de irmandade verídica, de troca de ideias, se inscreva na associação, tem custo, tá? A gente cobra lá uma mensalidade baratinha que existe para manutenção da organização e tudo mais, para a gente poder fazer nossos projetos e se desenvolver mais, né? Então, pessoal, é isso que eu queria dizer para vocês, tá? Procurem candidatos que tenham clara posição de dar liberdade para as famílias, que apoiem o homeschooling, que apoiem a liberdade dos pais decidirem o que os filhos vão fazer, tá? Ninguém precisa do Estado definindo como a gente vai tratar dos nossos filhos, tá, gente? Isso é uma aberração moral absurda, tá? Então eu recomendo isso no caso dessa pauta específica de ensino, tá bom? Muito obrigado por assistir esse vídeo, até a próxima.